pessoal, como estão? Hoje estamos aqui para fazer a análise das obras do Seminário de Literatura Infantil. Tudo isso que vocês estiveram lendo até agora, chegou o momento de que conheçam a minha análise, a minha proposta de análise. Vocês sabem, e pelas dúvidas eu vou voltar a falar sobre isso, a análise que eu faço de cada uma dessas obras é totalmente subjetiva, é a minha leitura dos textos. Não significa que vocês não possam ter outras. Vocês com certeza vão ler e encontrar coisas diferentes, vão fazer diferentes associações, vão tecer outras intertextualidades com relação a outras obras que leram da sua própria vida de leitores. Então, o que vocês analisem não tem mesmo por que ser como a minha. É mais numa dessa procura da internet e encontram outras análises que também pode ser, com certeza, vão ser super interessantes, tá? Então, não fiquem fechados à ideia de que o que eu vou analisar hoje é o que vocês devem ter lido na obra, tá bom? Isso é super, super especial. Os que não leram os textos que eu vou nomear hoje, apaguem o vídeo e voltem a assistir quando tiverem lido, porque não tem nenhum sentido que vocês ouçam a minha reflexão, a minha análise, porque além do mais eu vou contar muita parte da obra fazendo a análise. Um pecado total, porque realmente eu estou encantada com esse recorte que fiz, estou maravilhada com esse mundo mágico da literatura infantil. O lugar desde onde são feitas as explicações da cultura, da sociedade, do universo que nos rodeia, as explicações dos fenômenos, é um lugar realmente mágico. Então, eu vou agora dizer a lista das obras que vamos analisar. Vocês têm muitas outras para lerem, muitas outras eu deixei da pasta de material, mas estas são as que eu escolhi para analisar, sim? Isso não quer dizer que vocês não possam utilizar essas obras para o trabalho, claro que podem misturar, podem relacionar com obras em espanhol, da Argentina ou de outros lugares. A possibilidade de análise e interconexão a partir da proposta que eu vou fazer depois é enorme, tá? Então, hoje com vocês, A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto. O Mundo dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. E O Paraíso São os Outros, de Walter Hugo Mãe. Esses são os textos que eu mais especialmente quis analisar com vocês. No final do vídeo eu vou ver duas obras que são da biblioteca particular das minhas filhas, que eu queria apresentar a vocês, que para mim são super interessantes por diferentes motivos, mas não fazem parte da leitura, da bibliografia do Seminário de Literatura Infantil. Vamos à análise então? Começamos então com A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. Não preciso falar nada de José Saramago, todo mundo sabe tudo. Saramago é talvez hoje o grande nome da literatura em língua portuguesa, por várias razões. Numa época eu comecei a ler os romances de Saramago e não podia parar. É um escritor incrível, incrível, muito particular, com características muito próprias. O lugar da onde está feita a narrativa. Bem, mas aqui vamos nos encontrar com um texto muito especial e decidi trabalhar com ele primeiro porque se interrelaciona com o que a gente esteve trabalhando no vídeo anterior com relação
a pensar a literatura infantil, o que é a literatura infantil, desde onde se escreve, o que o escritor precisa ter em conta, tudo que a gente trabalhou no vídeo anterior, né? E aqui continuamos um pouco, porque nesse primeiro texto, Saramago começa fazendo uma reflexão metalinguística sobre a escritura literária e especificamente da literatura infantil. Bem, essa reflexão é super interessante porque, vai nos mostrar um pouco quais seriam as coisas que ele acredita, ou pensando como no geral está construída a obra de Saramago com certa ironia. Ele coloca ao começo esse texto pensando em como deve ser essa história que ele não pode contar, porque ele não sabe escrever para crianças. Então, a partir daí, ele vai terminar fazendo o relato e voltando a refletir sobre isso. Então, eu vou ler para vocês agora os fragmentos do qual, para mim, há metalinguagem. Meta-reflexão, metalinguagem mesmo. Paramos aqui e vemos antes, o que é a metalinguagem? O que é? A metalinguagem está relacionada com a possibilidade de refletir sobre isto mesmo que você está fazendo. Escrever e refletir sobre a escritura, pintar e escrever e refletir sobre a pintura, da mesma obra artística em si, tá? Então, como exemplos de metalinguagem, vamos ter o autorretrato, feito pelo fotógrafo, por exemplo, que tira retratos e se faz o autorretrato, ou aparece o fotógrafo tirando a fotografia dessa obra. Dentro do cinema, é algo muito interessante que se chama a quarta parede. O que é a quarta parede? Dentro dos três, que está mostrando a câmera, essa quarta que está atrás. Então, quando em alguma situação se mostra a câmera, se mostra a filmagem, você está quebrando, esse lugar está mostrando também o lugar da produção e refletindo sobre isso. Nas obras como esta imagem que vocês vão ver aqui agora, desse desenho incrível, é uma mão que desenha, dentro desse desenho, uma mão desenha a outra. Sim. E da literatura, os textos que vão estar, por exemplo, falando com o leitor, sai fora desse cenário, dessa narrativa, para mostrar quem está fora, justamente. Quem está fora é o leitor, é o escritor. Então, pensando, Machado de Assis, por exemplo, constantemente nessa conversa em, Dom Casmurro, querido leitor, não faça isso, não leia mais, não continue. Borges vai fazer isso, tantíssimos vão utilizar esse recurso que é super interessante nos textos mais modernos. E no caso Saramago, não está mantendo uma conversa com o leitor, mas está mantendo uma conversa também pensando na produção desse texto. E essa produção então, é um pouco, para mim, mais parecido a essa mão, por isso eu escolhi essa imagem, né? Essa mão do desenho que pinta a mão. Então é ele, escritor, que está refletindo sobre o poder da escritura, sobre o lugar da escritura, conversando, por sua vez, com esse leitor que está do outro lado, que também a proposta dele final veja, escreva você agora essa história, tá? Então vamos ler esse pedacinho e voltamos a refletir sobre o texto. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias?
Se eu tivesse daquelas qualidades, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Havia uma aldeia e um menino. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas. E talvez, mais tarde, venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe um dia virei a ler outra vez essa história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita. Então, veja só tudo que ele coloca ali. Eu não sei escrever histórias, eu não posso escrever história, porque para saber escrever história para criança tem que usar Mas, se eu soubesse, se eu tivesse a possibilidade, eu contaria uma história que eu inventei. Um menino, uma aldeia, e aí vem todo esse relato maravilhoso da maior flor do mundo, lindíssimo. E no final, ele termina, né, dizendo, bom, esse é o conto que eu consegui contar, tá? Que eu queria contar. Mas talvez você possa fazer algo melhor do que eu, que não sei escrever para crianças, tá? Bom, esse espaço, essa articulação que Saramago faz ali, essa conversa com o leitor, dando a ele mesmo a possibilidade de escrever e dizendo, na verdade, que não é necessário escrever de um jeito em particular ou do outro e saber todo esse mecanismo que ele diz que ele não tem. Porque ele fez um relato belíssimo igual. E mesmo assim, está dizendo esse leitor que ele não pensa numa criança, está dizendo você criança, não, você leitor, pode escrever melhor do que eu, e talvez você seja uma criança ou não, só deve encontrar um lugar para contar essa bela história que ele inventou. Grandíssimo Saramago, imenso. Agora, isso não é tudo com a maior flor do mundo, desculpe. É também a questão da solidariedade, por exemplo, como ele conta, como ele vê a possibilidade dessa criança que encontra essa flor, que eu deixei um vídeo para vocês assistirem também, que está muito bem feito, muito lindo. E esse vídeo mostra outras coisas que o texto não está dizendo explicitamente, mas está no lugar. Então, é interessante ver também como a imagem aí completa que outros autores que vocês também estiveram vendo nos vídeos falaram sobre essa questão da importância do jogo entre a imagem que vai acompanhando o texto da obra literária infantil. Esse jogo deve ser de completar, não de repetir. Não se você está dizendo tem um elefante azul, fazer um elefante azul simplesmente. Que entre a obra plástica e a literária ocorra um nexo, e esse nexo em si seja essa obra. Sim, isso é muito interessante, aparece num dos vídeos que eu deixei para vocês. Aqui também nesse vídeo sobre a maior flor do mundo, também quando constrói esse vídeo com plastimassa de uma maneira muito linda, mostram coisas que não falam. Toda essa questão de que vai o pai, corta a árvore que fazia sombra para a flor. Isso não está na obra de Saramago, mas o garoto vai caminhando e encontra essa flor murcha e vê a necessidade de água e não vê água e começa a carregar os pétalos e não importava a quantidade de vezes que ele deveria ir e vir. E também esse agradecimento da flor, né,
dessa coisa mútua, eu te dou e depois ele recebe. Então, ele deu sem querer nada, sim? Ele só deu porque percebeu que essa vida precisava da água para poder continuar existindo. Mas a flor depois devolve a ele com gratidão esse pétalo que o tapa quando os pais encontram ele dormindo pelo cansaço de ter ido e vindo tantas vezes trazer água para a flor. Bem, deixamos aqui a análise dessa obra. Em Chapeuzinho Amarelo, a primeira coisa que pensamos, lemos Chapeuzinho Amarelo e pensamos em Chapeuzinho Vermelho, certo? Então, Chapeuzinho Vermelho é o nome que vai ter essa obra, da obra clássica, que foi trabalhada pelos irmãos Grimm, mas também por Perrault. Então, o Chapeuzinho Vermelho, que para vocês é Caperucita Roja, dentro da linha de fala espanhola. Bem, o Chapeuzinho Vermelho para nós é tomada aqui por Chico Buarque, que faz uma reelaboração desse texto, mas não se afasta tanto da obra original, porque temos uma menininha com um chapeuzinho, que não é uma capinha, é um chapeuzinho, né? E temos a questão do lobo, do medo, do susto, e tudo o que acontece em torno dessa história. Esses personagens, essas figuras, esses lugares estão. Mas agora, como é trabalhada por Chico? É trabalhada por Chico como é trabalhado tudo em Chico Buarque. Desde o lugar de uma poesia incrível. Os que leram os romances de Chico Buarque percebem essa escritura. Desde um lugar que não tínhamos pensado ainda, sim. E o escritor que hoje é o escritor brasileiro, sim. Tem essa magia para escrever esse texto que tem mais de 30 e tantos anos dando volta, 40 anos, e super vigente. E o interessante dessa primeira publicação que eu comentei para vocês, que estava feito por Ziraldo. Ziraldo é quem vai escrever o Menino Maluquinho. E o grande cartunista é quem grafica, no caso, essa obra. E agora tem um desenho animado, que também eu deixei para vocês na plataforma, capítulos da Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo, desculpe, capítulo do Chapeuzinho Amarelo, e que continuou com a gráfica de Ziraldo, sim? Muito interessante, muito interessante. No caso da Chapeuzinho Amarelo, o que vamos ver? Vamos ver um movimento do medo, do que é produzida da pessoa, o que sofre a pessoa com muito medo, que é o que tem essa garota. Ela não tem possibilidades de fazer nada pelo enorme medo que ela tinha. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festas não aparecia, não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão? Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol? Porque tinha medo da sombra? Não ia para fora para não se sujar? Não tomava sopa para não ensopar? Não tomava banho para não descolar? Não falava nada para não engasgar? Não ficava em pé com medo de cair? Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo.
superada, rodeada pelos medos, paralisada. Ela está paralisada pelo medo a tudo. E o maior medo de todos, qual é? É o lobo. Esse lobo que ele tão claramente descreve aqui. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, no outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha. Vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Essa situação a superava e o medo tão grande provocou esse encontro. Mas a questão interessante aqui é como, no momento do encontro, esse medo tão gigantesco já não era tão enorme. Então aqui ele inverte a situação e diz, bom, eu tô vendo que não é tanto assim. E ela começa a perceber que por mais que esse lobo tinha todas as características de um lobo terrível, que era capaz de comer a avózinha, mais o caçador, mais juntos e 10 panelas de arroz, algo assim, ele começa a deixar de dar medo a ela. E nesse momento é quando o lobo se sente aterrorizado por já não provocar medo da Chapeuzinho. E começa com essa questão. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque o lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, o lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou, sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, eu sou um lobo! E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 e essa é a volta que ele vai encontrar. E ela já não viu ele como um lobo, viu ele como um bolo. E aí nessa inversão, lobo-bolo, que ela disse que não vai comer, porque na verdade ela sempre gostou de bolo de chocolate, não de lobo. Ela vai começar com esse jogo e cada vez que ela tinha um medo, ela vai trocar esse lugar e vai, e quando ela inverte as sílabas, já não dá tanto medo dela. Então, o lugar como está trabalhado o medo infantil, o medo das coisas clássicas, como é o lobo, está genial desta obra, que por isso se mantém totalmente vigente hoje em dia, porque isso é algo que uma criança hoje lê tranquila. Fiz a prova ali para minha filha de 4 anos, ela adorou, sim? Então, esse lugar que encontrou Chico ali para trabalhar a questão do medo, e também, se quisermos, esse jogo linguístico para trabalhar o medo, sim? Porque se invertemos o nome que tanto medo nos dá de uma coisa que nem sequer existe, como podem ser os monstros, de fato ela depois inverte monstro, todos esses lugares, bom, então essa palavra que ressoa com tanta força na criança se inverte e desaparece. Sim? Bem, essa é a minha olhada em Chapeuzinho Amarelo. A Terra dos Meninos Pelados é uma obra que me emocionou profundamente. Eu falei para vocês que era uma obra de Graciliano Ramos,
um autor com textos, nossa, tão fortes como Vidas Secas. Eu contei para vocês sobre ele. Um escritor nordestino que tem grande renome dentro da literatura brasileira. E Graciliano vai escrever esse texto tocando um tema tão importante como é o fato de sentirmos diferente, não ser parte do grupo, também a imaginação infantil, as brincadeiras e as chacotas que podem ser muito violentas. Bom, todas essas questões estão nessa obra, escrita de uma maneira magnífica, realmente encantadora. E importante ter em conta que quando ele fala de pelados, está falando de carecas. O mundo das crianças peladas, no caso, não são sem roupas, são carecas. Eles não têm cabelo. E a grande característica, como é a desse personagem, que é Raimundo, tem o olho preto e o olho azul. E essa característica, que ele era careca e tinha o olho preto e o olho azul, provocava que ele não seja aceito, né, nessa sociedade. Ao não ser aceito na sociedade, ele procura, nesse mundo inventado por ele e por onde ele pode se aventurar, um mundo onde todas as crianças fossem peladas e com o olho azul e o olho preto. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto e o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ô, pelado!" Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só e os outros pensavam que ele estava malucando. Estava nada. Conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de Tatipirum, onde não há cabelos e as pessoas têm um olho preto e outro azul. Aí, como a gente vai armando essa ilusão dele, sim, ao não encontrar um lugar nem com quem relacionar-se, ele precisa inventar essa outra realidade. Então, ele rabiscava e escrevia, e inclusive ele tinha aceito o seu nome. Ele se aceitava como Doutor Raimundo Pelado, por causa que ele já, era tantas as vezes que repetiam para ele esse nome. Olha como vai ficando marcada na pessoa, né? Olha como ele aí mostra como esses repetidos apelidos, repetidas ações de violência vai marcando na pessoa até que a pessoa realmente toma esse lugar e sente que ela é assim. Encolheu-se e fechou o olho direito, em seguida fechando o olho esquerdo. Não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques desapareceram. Só se ouvia a cantiga das cigarras. Afinal, as cigarras se calaram. Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de Tatipirum. Coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu uma grande surpresa ao notar que Tatipirum ficava ali perto de casa. Foi andando na ladeira, mas não precisava subir. Enquanto caminhava, o monte ia baixando, aplanava-se como uma folha de papel. E o caminho, cheio de curvas, estirava-se como uma linha. Depois ele passava, a ladeira tornava-se a empinar e a estrada se enchia de voltas novamente. Ele chega a Tatipirum, né? Vocês sabem que toda essa situação, uma situação importantíssima em Tatipirum, por exemplo, é que tudo para ele era super esquisito.
E ele não... Mas como que aqui acontece isso? Mas como que acontece aquilo? Como que não tem noite? Como que não chove? Como que não isto? Como que não aquilo? Como que não aquilo? Essa é uma situação. A falta desses elementos que ele tem no seu mundo conhecido, que custa muito a ele aceitar. Então não descansam? Sim, descansam, mas vocês não voltam para casa? Mas aqui não tem casa. Eram só as crianças que nunca cresciam, soltas, vivendo esse mundo de brincadeira, esse mundo que ele idealizou. Mas depois ele não gostou tanto. Os garotos eram ótimos, mas ele precisava voltar para a sua lição de geografia, por causa que ele devia estudar para a lição de geografia. E aí esse fato que ele mesmo diz, pergunta para ele, mas isso é importante? Não sei se é importante, mas eu tenho que fazer. Mas é o motivo que supostamente o traz de volta para o seu mundo. Porque as crianças são adoráveis e são todos como ele. Mas de repente há a reflexão fantástica do garoto que tinha sardas, que era sardento. Então ele vai e diz pro Raimundo, você tá vendo a minha cara toda manchada assim? Não seria ótimo que todos tivessem a cara manchada assim? Aí ele diz, mas por quê? Porque seríamos todos iguais? Sim, mas não estaria bem. E compartilha com os outros e diz, não estaria bem. Então ele diz, por que devemos ser todos iguais? E aí é onde ele tenta começar a volta ao seu mundo, onde estão esses garotos que não são iguais a ele, que não são carecas, que não tem um olho de cada cor, mas que cada um tem suas diferenças e ele percebe a importância disso. Adeus, meus amigos. Lembrem-se de mim uma e outra vez quando não tiverem brinquedos, quando ouvirem as conversas das cigarras com as aranhas. Fiquei gostando muito delas. Fiquei gostando de vocês todos. Talvez eu volte. Vou ensinar o caminho aos outros. Falarei em tudo isto. Da Serra de Taquaritu, no Rio das Sete Cabeças, nas laranjeiras, nos troncos, nas rãs, nos pardais, da Guariba velha, a pobrezinha que não se lembra das coisas e fica repetindo um pedaço da história. Quero bem vocês. Vou ensinar o caminho de Tatipirum aos meninos da minha terra. Mas talvez eu mesmo perca e não acerte mais o caminho. Aí ele coloca esse lugar de dizer, bom, não sei se vou poder voltar. Primeiro ele diz, eu volto, olha que eu volto. Aí depois ele diz, não sei se eu vou poder. Talvez eu perca o caminho, já não consigo chegar. Não tornarei a ver a serra que se baixa, o rio que se fecha para a gente passar, as árvores que ofereceram frutos aos meninos, as aranhas vermelhas que tecem essas túnicas bonitas. Não voltarei. Então ele primeiro diz que volta, ele coloca a dúvida, agora diz que ele não vai voltar, com certeza. Mas pensarei em vocês todos, no Pirenco e no Fringo, no Anãozinho e no Sardento, na Cira, na Talima, na Caralampia. Você me troca sempre o nome, Talima, e eu quero bem a você. Ando até com vontade de virar Pirundo, para não teimarmos se ainda nos virmos. Esse é outro nome que davam a ele lá, o pelado, para ele provocar muita tristeza, mas ali todo o tempo a garota dizia outro nome para ele, e não queria dizer Raimundo, que era o seu nome. E não estava tão mal também, né? Dava para chegar a um acordo. Lembre-se do Pirundo, Talima. Longe daqui fecharei os olhos e verei a coroa de rosas na cabeça da Caralampia, o broche de vagalume, as pulseiras de cobra de coral. Adeus, meus amigos. Que fim terá levado o menino da Guariba? Quando um mosquito zumbir perto de mim, pensarei nele. Vou prestar atenção ao caminho para não me perder quando voltar. E trarei uns amigos comigo. Os meninos melhores que eu conhecer virão comigo. Se eles não quiserem vir, trago meu gato, que é manso e há de gostar de vocês. Aí ele se arrepende outra vez. E outra vez diz que vai voltar. E vai lembrar deles, vai trazer as crianças. Ou um gato, se não quiserem acompanhá-lo. Tá?
Caminhou muito, olhou para trás e não enxergou os meninos que tinham ficado lá em cima. Ia tão distraído, com tanta pena, que não viu a laranjeira no meio da estrada. A laranjeira afastou-se, deixou a passagem livre e guardou silêncio para não interromper os pensamentos dele. Agora Raimundo estava no morro conhecido, perto de casa. Foi-se chegando muito devagar, atravessou o quintal, atravessou o jardim e pisou na calçada. As cigarras chiavam entre as folhas das árvores e as crianças que embirravam com ele brincavam na rua. Assim se conclui esse texto, assim fecha a Graciliano Ramos essa maravilhosa história para trabalhar com crianças que vejam elas que os seres humanos somos diferentes e que cresçam e naturalizem esse fato da diferença, que não temos por que ser todos iguais. Sim? Novamente quero agradecer muito a Alejandra Penello, que me recomendou a leitura desse texto que eu não conhecia. Ainda com a questão que foi trabalhada em O Mundo dos Meninos Pelados, vou retomar aqui uma poesia de Ruth Rocha. Eu deixei vários poemas para vocês também, todos escolhidos com muito carinho. Mas esse aqui trata a mesma questão, a questão de ser diferente, de aceitarmos como somos. Então Ruth Rocha diz: pessoas são diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rente. Não queira que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. A Ruth trabalha aqui esse tema, que é o mesmo que tem trabalhado em Graciliano, agora construindo um poema incrível. E eu achei interessante que a gente visse como o mesmo tema está trabalhado, no texto, numa prosa e agora na poesia, e que os brasileiros são reconhecidos por escrever poesias para a criança, que chama a atenção da crítica literária no geral. Como podem escrever poesia para crianças? Vocês aí têm para ver os poemas de Cecília Meirelles, poemas de Olavo Bilac, todos pensados para crianças. Vinícius de Moraes, que é um poema, mas na verdade eu inclusive eu conheci como canção, mas bem, são várias obras de vários autores diferentes escrevendo para crianças, mas poesias, sim? Seria interessante ver uma análise entre todas as poesias que foram colocadas para crianças, sim?